No vídeo de hoje vamos trazer uma análise do BBPO11. É um fundo de agências bancárias locadas para o Banco do Brasil. Durante a pandemia, esse fundo sofreu uma queda considerável, especialmente aí por conta de um processo de renegociação dos seus contratos. Mas podemos dizer que existem pontos positivos e negativos nesse fundo. Confira ao final do nosso vídeo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando falando um pouco do portfólio do fundo, essa tabela, que não é a tabela com a totalidade dos imóveis do portfólio, são 64 no total, mas essas são as posições mais relevantes. Chama a atenção que tem o primeiro item, né, na primeira linha, é o edifício sede, então ele tem uma participação importante dentro do resultado do fundo. Vamos ver os dados resumidos agora do portfólio. Bom, o estado de São Paulo é o estado que apresenta aí a maior participação em termos de área, seguido por Minas Gerais e Distrito Federal, com a presença aí do prédio do edifício sede do Banco do Brasil, né? Essa é a distribuição em outros estados, temos alguns aí com participação bem pequena, como Pará, Ceará, Sergipe, por exemplo. Em termos de receita, então a gente tem aí praticamente aí 3 blocos de 1/3, né? 1/3 representado aí por prédios comerciais com agência bancária, outro 1/3 só com agência e outro 1/3 aí praticamente, né, com prédios comerciais. Vale comentar que, apesar de ser um fundo com vários ativos, 64 no total, trata-se de um fundo monoinquilino. É o inquilino Banco do Brasil. Esse é o primeiro fato relevante ali em agosto de 2021, afirmando que houve o processo de renegociação com um desconto fornecido pelo fundo e extensão dos prazos contratuais. Mais 6 imóveis que totalizavam 14% da receita ficaram de fora desse processo de negociação. Seguindo, já em 2022, já julho de 22, o fundo afirmou aí que 2 dos 6 imóveis estavam fora de um processo de negociação seguinte e 4 deveriam em breve aí ter o contrato assinado, que foi o que aconteceu logo na sequência, ali em setembro, em que o fundo e o Banco do Brasil assinaram o contrato, ali, a extensão de contrato, para mais 4 imóveis. Ficamos com 2 ainda pendentes. E aí, depois de mais um tempo, já dezembro de 22, um dos imóveis houve um acerto para uma locação parcial do imóvel, ou seja, o banco não ficaria com todo o imóvel, ficaria com uma parte dele ali mais voltado para a agência bancária. E aí o último fato relevante sobre o assunto, né, informando aí que o fundo vai receber a multa ali pela desocupação parcial, né, de um dos imóveis e a desocupação total do segundo. Portanto, de 64 imóveis, podemos considerar ali que o fundo tem locado hoje praticamente 62,5, né, porque tem um que está parcial. Então, essa é a área. É uma situação muito melhor do que aquela que foi sinalizada lá em 2021, né? Em que tinha 14% aí, de área não negociada, mas ainda assim vamos ter uma vacância aí em breve nesse fundo. Esse é o resultado do fundo. Então, no último mês aí teve uma diferença entre recebimento de um mês e outro, mas podemos ver aí no semestre, né, que o fundo tem tido aí um resultado razoável para o preço de cota atual, não o preço de cota lá atrás, né? E aí temos aí essas variações, né? A gente vê aí algumas variações de receitas no mês a mês ali que acabam pulando de um mês para o outro.
Acho que o gráfico mais importante de todo esse fundo é esse daqui, que traz um histórico um pouco mais longo e a gente percebe ali o dente em 2021 no que diz respeito às receitas de locação, né, consequentemente o pagamento de dividendos pelo BBF11. Então, com essa negociação, o fundo perdeu aí praticamente 20% da receita. Então, esse é um ponto aí crítico também, né? Alguns investidores, né, trazem a crítica também à gestão do fundo, né, por conta aí desse processo de renovação que foi, de certa forma, antecipado. Lembrando, a gente estava ali ainda com as consequências ainda, né, da pandemia, mas com o Banco do Brasil sinalizando, né, assim como outros bancos, buscando otimizar a alocação de imóveis, migrar aí para um ambiente mais digital, como todos os bancos fizeram também. Mas houve esse processo de negociação, acho que no momento aí também que não favoreceu muito a situação do fundo e acabou abrindo aí espaço para um desconto naquele momento, né? Essa é a variação da cota patrimonial e da cota de mercado. Então a gente percebe ali que a meados do ano passado houve um ajuste por conta aí da reavaliação do patrimônio líquido, do valor dos imóveis constantes no fundo. Isso é um dado positivo, de maneira geral, para o investidor. E a gente percebe que logo depois aí houve até uma pequena recuperação em termos de valor de cota ali do fundo. E depois voltou a cair com o cenário macroeconômico de maneira geral, né? Como vários fundos caíram também. Trata-se de um fundo com um bom volume de negociação mensal, tem 74 mil cotistas, né, nesse fundo, então tem mantido aí pelo mais de 1 milhão aí por mês, praticamente, de média aí em termos de volume diário de negociação. Esse gráfico ele traz aí uma comparação do resultado do BBPO e comparando até com o CDI líquido, né, e o IFIX, mas a gente percebe que determinado momento aí a partir de 2015, 2016 ele começou a apresentar um resultado melhor, que o CDI descolou bastante. E aí depois com a pandemia apresentou quedas sucessivas e hoje ele estaria perdendo em relação na comparação com alguém que investiu no CDI lá atrás. Então esse é um outro ponto a respeito desse fundo. Vamos trazer agora a comparação do BBPO11 com outros fundos. Então, de agências bancárias, a gente tem o CXAG e o BBRC, né? Vamos trazer também o HGRU, que é o de renda urbana, né? Apesar de serem imóveis um pouco diferentes, mas são imóveis dentro da cidade, né? Diferente aí de fundos logísticos, por exemplo, que tem imóveis mais afastados. E também dois fundos da área educacional. Então, em termos de dividend yield, podemos ver que com esse preço de cota para um fundo de tijolo, o resultado do BBPO11 até que não está tão ruim assim, né? Ele fica aí na segunda posição dentro desses grupos de fundo. Relação preço-valor patrimonial, ele é o terceiro mais baixo. O crescimento do dividend yield, a renegociação dos contratos impactou bastante esse indicador, ele caiu 6%. Nessa comparação de 3 anos. A liquidez média diária é uma boa liquidez, só perde para o HGRU, que é um fundo bem mais conhecido também, né, com um número bem maior de investidores. 74 mil investidores, é um fundo aí bastante, que tem bastante interesse dos cotistas também. Ele está com 3,8% em caixa, um valor até razoável, 1,6 bi de patrimônio. Ele só é menor do que o HGRU, que realmente é um fundo bem maior. E a taxa de administração dele é bastante baixa, aí na casa de 0,28%. O histórico de investimento, aí é um resultado até interessante. Quem investiu há um ano atrás, com os proventos recebidos aí, e a cota variando 2%, ele conseguiu aí quase 15%. Ganhando do IPCA no período. Mas já quem comprou um pouco antes, ali há 2 anos atrás, teve uma perda significativa de valor de cota, aí quase 25%,
e aí levou o resultado do investimento para o lado negativo. E nesse gráfico aí com histórico de 5 anos mostra muito bem o que aconteceu, né? Como a queda foi muito relevante em termos de valor de cota. E, aliás, deixe nos comentários ali para a gente ter uma ideia também. Você tinha esse fundo, tinha investido lá atrás nele, chegou a pegar essa desvalorização, você, com a desvalorização, chegou a vender ou está segurando o fundo e mantendo ainda por conta de uma queda tão relevante? Deixe nos comentários ali. Ele está com 13% em relação ao valor patrimonial, um desconto relevante, né? Então, podemos ver. E o crescimento do valor foi bastante negativo também, menos 17% nos últimos 3 anos. E, finalmente, vamos deixar os pontos positivos e negativos para o BBPO11. Por incrível que pareça, sim, né? É um fundo que o pessoal pegou muito no pé durante a pandemia, mas hoje podemos enxergar alguns pontos positivos nele, né? Ele tem um bom número de ativos, apesar de ser monousuário, né? Esse é um ponto aí, acho que é o mais crítico dele. A cota patrimonial se valorizou no último ano, tem um bom nível de liquidez e no patamar que ele está sendo negociado na bolsa, hoje ele está com um dividend yield razoável para um fundo de tijolos nesse momento. Do lado negativo, ele é um monousuário, ou seja, ele depende muito aí do que o Banco do Brasil pretende fazer. Os contratos renegociados levaram a um rendimento menor por cota, isso a gente viu claramente ali no gráfico, e esse rendimento é o que está lá, né? Tipo, uma vez que o contrato foi renegociado, né? Os imóveis estão todos, quase todos, né? Ocupados e vai ser aquilo, né? E ele apresentou aí um prejuízo significativo para quem comprou a cota aí há mais de 3 anos e entrou na pandemia tendo cotas do BBPO11 dentro da sua carteira. Realmente foi um impacto bastante relevante em termos de desvalorização. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.